Se você quiser descobrir qual cosmovisão governa uma cultura, você não precisa ler tratado de filosofia nenhum. Você só precisa olhar como aquela cultura trata o corpo humano. O corpo, ele é o maior campo de batalha, tanto da guerra espiritual quanto da guerra cultural. E a questão não é se você tá nessa guerra, mas de que lado dessa guerra você tá. E eu tô trazendo essa visão. Cara, assim, não gosto muito de falar só sobre o corpo humano, porque tem muita gente falando só sobre o corpo humano. Então, a minha proposta aqui no canal, para quem já está acompanhando há mais tempo, é a gente fazer essa fusão entre a boa teologia e a boa prática, tanto física quanto prática espiritual. E isso tem nos levado a compreender muito melhor aquilo que Deus deu para nós como meio físico, que é o nosso corpo humano. Nosso corpo é uma máquina sensacional. E se você ainda não viu os outros vídeos sobre essa série sobre a teologia do corpo, eu recomendo fortemente que você entre depois na playlist que eu vou deixar aqui na descrição para você ficar por dentro desse assunto que é interessantíssimo e eu não tinha ideia de como ele era interessante até eu começar a ir a fundo nele. E eu tô trazendo para vocês também a junção dos meus dois campos de formação, que é a teologia e a educação física. Eu sou professor de educação física e eu dou aula de karatê, não dou aula na escola de educação física, eu dou aula mais especificamente de karatê e de esgrima. E eu uso o meu conhecimento tanto em um quanto em outro. E isso tem sido extremamente relevante. Eu consegui mesclar todos esses campos de conhecimento, tem sido uma experiência legal. E aí aqui no canal eu tenho trazido para vocês essas junções de tudo isso e, cara, é muito interessante você analisar não só o exercício físico, mas o porquê você tem capacidade de fazer exercício físico. E se você não treinou ainda, meu compadre, já bora treinar, porque carcaça parada não vai te levar a ter uma vida piedosa mais decente. Agora, um corpo forte vai fortalecer o seu espírito e isso eu posso garantir para você. Você pode olhar na história e perguntar para as pessoas ao seu redor que fazem treinos com regularidade se a vida espiritual dela anda bem por causa do exercício que ela faz. Cara, pode apostar. Eu faço, assim, aposto com você, assim, quando você tá mal espiritualmente, o seu corpo vai definhando. Se você tiver forte espiritualmente e você juntar isso com uma disciplina física, meu amigo, você vai experimentar de uma plenitude que você nunca viu antes, tá? Não que a gente precise de alguma coisa além de Deus para estar 100% preenchido, mas experimenta viver esse tipo de plenitude. Isso eu aposto com você que vai ser muito bom para sua vida. Mas esse aqui não é o assunto de hoje, tá? Vamos direto ao ponto aqui. Eu tô tentando trazer um estudo mais aprofundado da cosmovisão e o que isso tem a ver, raios, com o corpo humano e a teologia. Você já vai entender por que eu falo tanto sobre o corpo, por que o corpo tem a ver com esse negócio todo. Primeiro, o corpo ele é a interface do espírito nesse mundo, entendeu? É como se fosse o corpo é o representante físico do mundo espiritual. Você já vai entender melhor como é que isso funciona. Cada cosmovisão ela interpreta o corpo de um jeito diferente. Então você vai ver o gnosticismo, que é uma doutrina que os autores do do Novo Testamento bateram bastante. Tanto João, quanto Pedro, quanto Paulo, eles lidaram com essa questão do gnosticismo lá no começo da igreja. E muita gente hoje em dia parece estar despertando para algumas heresias que já foram batidas há muito tempo atrás. Então, quando você olha para a visão de mundo gnosticista, você vê que o corpo para eles era como se fosse uma prisão da alma. O corpo era ruim e abrigava a alma dentro de si, que a alma era a parte boa do negócio. A parte imaterial era a parte boa, a parte física era a parte ruim. Você tem mais para frente no tempo aí, e na história o materialismo, que vai tratar o corpo como uma máquina biológica simplesmente,
sem propósito algum, que é só uma fase transitória, você é só mais um animal que tá aí e é isso mesmo. E aí você tem a pós-modernidade também, que o corpo ele é como se fosse uma tela em branco para ser reinventada, o que é bem complicado, que quer dizer literalmente que o seu corpo, suas regras, o que não é bem assim que funciona, porque não foi você que criou o seu corpo. Deus te deu o seu corpo para que você usasse o seu corpo como um instrumento de adoração. Isso a gente já vai ver mais para frente, mas eu quero te dizer que na Bíblia a criação toda ela é boa. Ela é caída quando Adão e Eva se separam de Deus e buscam enxergar o mundo por conta própria. Essa guerra pela cosmovisão do ser humano foi um embate para ver quem ia liderar a visão humana a partir dali, e o ser humano resolveu ir para o lado de si próprio, de enxergar a si próprio como o centro do universo e não mais Deus como o criador de tudo. E a partir dessa separação entre o ser humano e o criador, você vê ao longo da história toda esse distanciamento que causou uma confusão danada na cosmovisão do ser humano. E a Bíblia, ela mostra que a criação é boa, ela é caída, mas a partir de Cristo, ela é redimida e ela passa a ter um alvo, um propósito de ser restaurado pelo Criador no dia final. Isso, se você olhar em qualquer cosmovisão, qualquer mesmo, ela vai ter os seguintes pontos: criação, queda, redenção e consumação. São esses 4 pontos que regem qualquer visão de mundo. O autor James Sire, ele fala que cada cosmovisão ela fornece respostas às questões fundamentais da realidade. O corpo é onde essas respostas se tornam visíveis. James Sire escreveu o livro Universo ao Lado, que é um livro muito usado para estudo filosófico da cosmovisão, e ele destrincha muito bem esse assunto. Já fica a recomendação para você ler depois aí. Tem o Universo ao Lado e tem o Dando Nome ao Elefante, que é interessante também. E sim, para quem gosta de uma leitura mais densa, o James Sire é muito bom. E se você não sabe muita coisa assim de filosofia, eu recomendo que você leia com bastante atenção e se acostume um pouco com o nível da leitura, porque crente não pode ser burro, crente não pode ser alienado. Isso eu já cansei de falar para vocês aqui. Oséias 4,6 diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Então você não pode se dar o luxo de não conhecer. Aí deve ser por isso também que meu canal não tem inscrito nenhum. Então, inclusive, se você quiser já fortalecer, deixa o like aqui e comenta aqui nesse vídeo se você já tem conhecimento dessas áreas. Ainda não acabou o vídeo, a gente vai continuar. Então, a forma como você trata o seu corpo mostra em quem você realmente crê. Isso vai revelar bastante do que você conhece, tá? Uma maneira como você trata o seu corpo. Então, alguns exemplos dessa batalha cultural no seu corpo. A gente tem a sexualidade, a gente tem o gênero, a gente tem a estética e a gente tem a saúde. Na sexualidade, o corpo como objeto de prazer é um contraste com o corpo como um templo. Então, uma cosmovisão vai dizer que o corpo ele é simplesmente um meio para se obter o prazer, enquanto a Bíblia vai dizer que o corpo ele é um templo. E se você se agrada da adoração a Deus, o seu corpo é o meio onde você vai viver isso que você acredita. Segundo o gênero, como o corpo biológico é uma coisa que pode ser descartada simplesmente, né? Ele foi simplesmente existe e é isso aí, fica por isso aí mesmo. É uma visão bem
materialista no sentido de que você simplesmente existe, você não tem propósito nenhum, você simplesmente está lá e não tem propósito algum, enquanto a Bíblia fala que você foi criado com um propósito. A Confissão de Fé de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Você foi criado com essa missão e Deus já empregou em você a missão de criar cultura, de desenvolver a natureza, a criação que Deus deu. Essa é a nosso foco como seres humanos. Eu tô falando tanto que minha garganta até secou aqui. Eu não trouxe água pra cá, mas não vou parar o vídeo. Vambora. Estética é o terceiro ponto, que o corpo, ele atualmente virou uma mercadoria. Claro que isso é coisa antiga, né? Não tem nada novo debaixo do sol, como Salomão fala em Eclesiastes. Mas, quando você olha a questão da estética, numa cosmovisão que exclui Deus da jogada, o corpo ele vira simplesmente uma vitrine, uma estética vazia. E você pode ir em qualquer academia que você, assim, primeira academia que você vê na frente, você vai ver um monte de gente se adorando no espelho, simplesmente porque tá achando a estética interessante, e parece que a vida das pessoas é isso, é uma estética fútil, vazia, sem propósito, sem futuro nenhum. Enquanto, da cosmovisão cristã, o corpo ele é um reflexo da ordem de Deus, e a estética corporal ela é também um reflexo dessa ordem que o Criador estabelece. E isso é a parte legal da educação física, do treino físico. E se você ainda não começou a treinar, eu vou deixar aqui também abaixo o link da minha consultoria, se você quiser conhecer, para você conseguir treinar da melhor forma. Se você é iniciante, se você já é avançado, se você está querendo um resultado diferente. Eu sou formado e pós-graduado em educação física, em nutrição e alta performance esportiva. Se você quiser conhecer a minha consultoria, fica aqui o convite. E o terceiro é a saúde, né? Porque o descuido, simplesmente por hedonismo, ele é péssimo para o seu corpo. Ah, não sei porque eu tô tossindo tanto, acho que alguma coisa aqui no quarto atacou minha alergia. E quando você ignora o cuidado com o seu corpo simplesmente para buscar o prazer, que é essa ideia do hedonismo, é o prazer pelo prazer, você não consegue cuidar do seu corpo com mordomia e disciplina. Experimenta você fazer tudo que você quer com o seu corpo, com a sua alimentação, e vai começar a treinar para você ver se vai ser fácil. Meu amigo, não vai ser. Então, enquanto o mundo vai pregar que você precisa ser feliz a qualquer custo, você pode buscar o prazer a qualquer custo, a Bíblia vai dizer que você precisa tratar o seu corpo com mordomia e com disciplina. A Nancy Pearcey, no livro Verdade Absoluta, que eu também já trouxe aqui para vocês, ela vai dizer que quando separa o corpo e a pessoa, a cultura cria uma visão fragmentada da humanidade. E é o mesmo erro que os primeiros gregos faziam, de separar o corpo da alma. Você separar o corpo da pessoa, isso gera uma série de problemas que vão refletir em todos esses quatro aspectos que eu já falei para vocês, da sexualidade, do gênero, da estética e da saúde, que vão fazer com que gere uma confusão generalizada na cabeça das pessoas, que ninguém vai mais saber como é que raios do corpo deve se relacionar com a vivência da pessoa, entendeu? Quando você separa um do outro, você tem muito pano para manga para discussão fútil que não vai levar a nada. Agora, quando você busca o conhecimento da verdade, é diferente. É diferente porque você está buscando conhecer aquilo que o Criador estabelece, a ordem como o Criador desenvolve a própria criação, e você consegue compreender de fato como as coisas são. Não sei se você já viu nas aulas de filosofia, não sei, na escola ou em algum outro lugar, algum outro momento, um post na internet, aquela imagenzinha de um bichinho de um lado
falando que é 6 e o outro que é 9. Tem um desenho de um 6 ou um 9 no chão e os dois estão discutindo se é um ou se é outro. Como é que a gente pode saber qual é o ponto certo? Justamente perguntando para quem criou isso. E a palavra de quem criou isso é a Bíblia. A gente sabe que isso é a verdade comprovada ao longo de milênios. Então, se você ainda não crê que isso aqui é verdadeiro, já fica o convite também para você conhecer mais vídeos aqui do canal, onde eu também já falei da Bíblia e como isso é forte, real e verdadeiro para a sua vida e como a Bíblia traz a verdade do Criador para nós. O Criador, ele escolhe se revelar através de palavras. Cara, ele se revela a nós através disso, enquanto todo mundo tenta esquecer isso. Ele já deixou um manual pronto de como ele quer que a gente se relacione com ele. E aí, enquanto o corpo virou uma propaganda ideológica, para nós, o corpo ele segue sendo um altar de adoração. E agora que a gente estava falando da... Nossa, tá osso, hein? O corpo deixou de ser o altar de adoração na cabeça da maioria das pessoas e virou propaganda ideológica. Então, a gente vai agora olhar para o que a palavra do Criador da realidade diz sobre o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, eu já cansei de citar esse versículo aqui, diz que o corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa glorificar a Deus com o nosso corpo através do nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: todo o seu espírito, a alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. E aí tem uma frase que o professor Felipe Fontes falou uma vez, que é a visão cristã do corpo, ela não é de que o corpo é a prisão da alma, mas o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus e com o mundo. Ou o corpo é o campo de idolatria, ou ele é o campo de culto. Das duas, uma. Ou ele vai ser o campo de idolatria, ou ele vai ser o campo de culto. Então, a resposta da cosmovisão cristã para tudo isso é que, primeiro, o corpo não é neutro. Ele sempre vai apontar para alguma direção. Ou ele vai apontar para a idolatria, ou ele vai apontar para a adoração. Cristo assumiu um corpo físico e nisso ele santifica a dimensão física. Terceiro, a ressurreição, ela garante a esperança futura, o corpo glorificado e não descartado. Lembra dos pontos da cosmovisão que eu citei? Criação, queda, redenção e consumação. Pois é, esse como cristãos é o ponto final. É quando a gente vai ser finalmente ter o nosso momento de redenção final das coisas, que a gente chama isso de glorificação. E o corpo, nesse momento, ele não vai ser descartado, ele vai ser refeito. Você vai ressuscitar junto com Cristo. E aí, para finalizar, o Albert Wolters, ele, no Criação Restaurada, ele vai dizer que a criação, em todas as suas dimensões, foi corrompida pelo pecado, mas ela será redimida em Cristo. E a verdadeira batalha, ela não é só ideológica, ela acontece também na carne. Então, o corpo, ele é o campo de batalha onde as cosmovisões lutam todos os dias. E a pergunta é, quem é que está vencendo no seu corpo? Se você entender como resistir a essas mentiras culturais e viver com disciplina integral, você vai conseguir viver uma vida plena. E para entender isso, você precisa estar inscrito aqui no canal e deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha isso com os seus amigos. E no próximo eu vou mostrar para vocês muito mais coisa sobre isso aqui. Enquanto você espera o próximo vídeo, eu vou deixar uma playlist bem aqui para você maratonar esse conteúdo e você ficar por dentro de como essas coisas acontecem, tá? E agora eu vou assolar o nariz, que é alguma coisa que me pegou na rinite assim pra valer. Tchau pra vocês.